Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Na primeira leitura desse 18º domingo do tempo comum, do ciclo do ano A, nós temos na primeira leitura Isaías capítulo 55, versículo 1 a 3. Isaías capítulo 55, versículo 1 a 3. Lendo esta palavra, nós percebemos que se trata um trecho extraído do segundo Isaías. O segundo Isaías fala a um povo que durante a deportação na Babilônia sofreu a fome e a sede. Por isso, a imagem de um pão distribuído gratuitamente é eficaz para mostrar a mudança radical que Deus vai efetuar na nova sociedade para todos os que regressarem do exílio. O fundamento da nova convivência de Israel deverá, porém, ser o Senhor, e só sua escuta garantirá o cumprimento da salvação na terra prometida. O profeta Isaías anuncia que nenhuma daquelas coisas que ele indicou com suas palavras pode saciar a sede interior do povo, nem a água, nem o vinho, nem o leite. Só a palavra profética pode satisfazer a sede do homem, que em última análise é a sede de verdade, sede de bem, sede de um projeto justo, pelo qual se pode gastar a própria vida. A aliança estabelecida com Davi prometeu ao rei e à sua descendência vida e bênção. Agora, essa promessa, mediante Isaías, é dirigida a todos os fiéis, desde que estes abram seu coração à escuta da palavra de Deus. A nossa sociedade cotidiana, a sociedade de consumo, está bem retratada nessa imagem, na qual uma lista de bens passa diante dos olhos de todos os que escutam o profeta. Uma riqueza que jamais pode corresponder aos seus pedidos mais íntimos e verdadeiros. Já o Salmo é o Salmo 144. E a história bíblica narra inumeráveis episódios dos quais o Senhor alimentou seu povo. O salmista reconhece neles o sinal mais claro da misericórdia e da bondade de Deus. Sempre e para com todos o Senhor demonstra a sua generosidade providente. A segunda leitura é Romanos capítulo 8, versículo 35, depois versículo 37 a 39. Romanos capítulo 8, versículo 35, depois versículo 37 a 38. Na carta aos Romanos, Paulo acabara de expor o significado de uma vida completamente renovada pela descoberta do amor gratuito de Deus. O brado de alegria referido pela leitura de hoje interrompe o seu raciocínio. O entusiasmo por haver descoberto o amor de Cristo supera todas as dificuldades. Todo o universo, quer nas dimensões do tempo, quer nas do espaço, é recordado como prova do poder do amor de Cristo. Se, como nos anunciaram os domingos anteriores, a salvação é tão certa e é efeito do amor de Deus, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A experiência ensina Paulo que em tudo o que humanamente poderia separar-nos, nós cristãos conseguimos, com o auxílio de Deus, ser vencedores. A vida certamente não é fácil, pelo contrário, é luta e confronto, mas a certeza da vitória torna menos terríveis mesmo as provas mais difíceis. Que palavra oportuna nesse tempo de pandemia. Por isso diz o apóstolo que nada pode separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Ou melhor, se só nós mesmos nos podemos separar. Está nisto toda a trágica grandeza da responsabilidade que cada ser humano tem pela sua salvação ou pela sua condenação pessoal. O Senhor, na verdade, jamais tomará a iniciativa da separação. Pelo contrário, Ele nos comunica a sua força amorosa, e ela é a virtude que nos mantém no bem e nos dá a salvação. Já o evangelho deste dia é Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Escutemos a santa palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de São João Batista, Jesus partiu e foi de barco para o lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram:
este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta cena que nós acabamos de ouvir, ela aparece nos 4 evangelistas. Mateus, porém, como Marcos, relata também uma segunda multiplicação dos pães. O episódio formou-se certamente numa comunidade de origem hebraica. De fato, este texto apresenta diversas alusões ao Antigo Testamento, como o maná, lembrando que todos comeram e ficaram saciados, no versículo 20, recorda Êxodo 16, capítulo 16, versículo 8 e 12. Relembra também o milagre de Eliseu, que também faz uma multiplicação, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 e 44. Nesse contexto, os 12 cestos do versículo 20 aludem ao número das tribos de Israel. A primeira coisa que logo chama atenção perante a narração da multiplicação dos pães é o aspecto milagroso do milagre. Mateus parece sublinhá-lo, indicando no final que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A leitura do Evangelho deveria, no entanto, ter nos ensinado que Jesus nunca faz alguma coisa só para causar admiração, pelo gosto do maravilhoso ou para demonstrar a sua divindade à força de milagres. Nessa página, o confronto entre os apóstolos e Jesus. Os discípulos quereriam comer em mesas separadas, uma em que comessem os discípulos e Jesus, com 5 pães e 2 peixes, e outra para a multidão, que deveria ir pelas aldeias comprar alimentos. No entanto, Jesus prefere convidar todos para sua mesa e não se deixa intimidar pelas dificuldades aparentes do projeto. O significado do gesto que está para realizar é demasiado importante para se deter perante dificuldades logísticas. Para que dar tanta importância ao tema do Evangelho e da refeição em comum, como acontece no Evangelho e também na primeira leitura deste domingo? Qual a razão que nos leva a ver no alimento o valor simbólico de um anúncio de salvação e a fonte de esperança na vinda de um mundo novo? Na nossa cultura ocidental, a mesa dificilmente se partilha com todos. Está reservada à família, aos amigos, às pessoas especiais, a quanto queremos acolher na nossa intimidade. O costume oriental de considerar o convite ao visitante ocasional como um gesto não só obrigatório, mas também automático, parece-nos estranho. Será por receio de que nos falte o necessário, ou que uma mesa pouco recheada nos deixe ficar mal? Foram esses os receios que assaltaram os apóstolos, mas Jesus, com seu milagre, demonstra que essas coisas não devem fazer-nos deter, porque há um valor maior que devemos procurar. Comer juntos testemunha que o alimento do próximo vale mais do que os nossos receios e de que os nossos egoísmos. Por vezes, porém, o receio do convite é mais profundo. Comer em companhia é como doar uma parte da própria vida. Isso é possível e espontâneo só com pessoas que a gente aceita e familiares. Também os discípulos, porventura, não eram alheios a esses sentimentos. Alargar demasiado a comunhão de vida e de mesa que só eles tinham com Jesus podia significar a perda de um privilégio. Quantas vezes as nossas famílias, os grupos ou as comunidades cristãs inteiras se tornam enfermas deste vírus perigoso, o fechamento ao acolhimento? Jesus afasta vigorosamente esta tentação. Rompe as barreiras que o mundo, tal como os discípulos, procura construir. Barreiras, inclusive religiosas. No tempo de Jesus, um bom hebreu, para não se contaminar ritualmente, nunca iria sentar-se à mesa com um pecador reconhecido ou com um pagão. Jesus, ao invés, vai ao encontro de todos, partilhando generosamente aquilo que há. Assim faz surgir um mundo novo anunciado e esperado pelos profetas. Então aparece o milagre como sinal divino de confirmação e de agrado. Não se trata de matar a fome por um dia a todos os que amanhã terão de novo o problema da alimentação.
mas de oferecer um sinal claro do que Deus quer de nós. É muito mais religiosa uma mesa partilhada do que a pureza de quem se separa não só do pecado, mas também de seu irmão pecador. Nesse novo mundo anunciado pelos profetas e que Jesus começa a realizar, todos são saciados com pão, mas muito mais com o amor e o acolhimento que ultrapassa todas as barreiras, com a generosidade que leva a partilhar o que se possui, mesmo que seja verdadeiramente pouco. O reino de Deus é exatamente o contrário de uma humanidade onde predomina o princípio de cada um por si. Oremos. Senhor Deus, que na compaixão do vosso Filho pelos pobres e os que sofrem, manifestais a vossa bondade de Pai. Fazei que o pão multiplicado pela vossa providência seja partido em caridade, e a comunhão nos vossos mistérios nos abra ao diálogo e ao serviço de todos os homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio, por esse espaço, Web Rádio Nossa Mãe, por esse espaço que nos possibilita evangelizar. A você, querido internauta, que através do YouTube e Facebook da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês acompanha também este nosso programa. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.